Aquilo que você declara tem o poder de mudar o futuro da sua criança. Você sabia disso? Pois é sobre isso que vamos conversar hoje. Então seja muito bem-vinda a esse canal, o canal onde eu ensino você, mãe, a emagrecer a sua criança sem traumatizar. Se você ainda não me conhece, eu sou Bianca Silveira, sou a sua mentora nessa jornada de emagrecimento infantil. Se você quer saber mais informações sobre o programa de emagrecimento infantil, é só clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo, combinado? Mas hoje eu quero conversar com você sobre as palavras. Quero trazer para você essa consciência das suas palavras, das nossas palavras, das palavras dos outros que podem afetar o futuro do seu filho, da sua filha e até dos meus filhos também. Então a gente está aqui conversando hoje, batendo um papo sobre o que é muito importante, o poder dessas palavras, como se comunicar com uma criança, tá certo? E ó, eu quero aproveitar que você está aqui comigo e pedir para você curtir esse vídeo, para que esse vídeo chegue em mais famílias, mais crianças, e também se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e quando você se inscreve, você recebe a notificação desses vídeos, assim você não perde nenhum conteúdo. Então vamos lá. A gente conversa com essa criança, como segurar a nossa língua quando a gente quer falar alguma coisa para as crianças, principalmente as crianças que estão acima do peso, tá? Vamos focar aqui nessas crianças que têm um sobrepeso, porque saber lidar com esse tipo de criança, saber lidar com as emoções dessa criança, saber falar com essa criança, faz toda a diferença no processo de emagrecimento. Então eu achei muito importante trazer esse conteúdo aqui para vocês, para que você, mãe de uma criança que está acima do peso, comece a pensar: como é que você está falando com os seus filhos? Como é que você está falando com a sua menina? Como é que você está falando com o seu menino que está acima do peso? Tudo o que você declara, você está mostrando um futuro para a sua criança. Você está declarando algo sobre a vida daquela criança, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim. E talvez assim você não tenha noção do que eu estou falando. Às vezes você nunca pensou, nunca parou para pensar que a fala tem muita influência na vida de uma criança, no futuro principalmente dessa criança. Então assim, você que não imaginava que o poder da palavra pode transformar uma criança, é importante que você fique aqui porque a gente precisa conversar. Você que já tem uma noção de que a palavra sim tem poder, aí sim que você também tem que ficar aqui para você entender que aquilo que você está declarando hoje, enquanto essa criança ainda é criança, no dia a dia, naquele momento que a criança está comendo demais, naquele momento que a criança está comendo algo escondido, naquele momento que você descobre que a criança comeu algo escondido, e aí você vem e declara algo para aquela criança que está acima do peso, que pode magoar esse coraçãozinho, que pode também fazer com que essas palavras que você está trazendo na sua boca prejudique o futuro dessa criança, seja na parte emocional, física, mental, porque tudo está conectado, tudo está conectado. Quando você fala algo agora na infância, quando você faz algo agora na infância, quando você entrega algo agora na infância, tudo vai se transformar lá no futuro, para o bom ou para o ruim. Então a gente tem que olhar com muito cuidado para isso, tá? Como conversar com essa criança, como trazer palavras de conforto para uma criança que está acima do peso, como trazer uma palavra de ensinamento para uma criança que está acima do peso, como chegar e conversar com a criança sobre o sobrepeso. É muito importante você entender que a forma que você fala com a criança faz diferença. Então, a idade da criança faz a diferença, porque tem a criança que já tem discernimento, tem aquela criança que ainda não entende nada, que não tem noção que está acima do peso, tem aquela adolescente que já sabe que está acima do peso, já sofre por estar acima do peso. Então, hoje é o dia de você abrir a sua mente, abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos e entender tudo que eu quero trazer aqui para você, tá? Então, a gente vai falar sobre a nossa língua hoje. Eu quero até te convidar, a você que está aqui e que ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom?
Se inscreva e venha com o coração disposto a aprender, venha com o coração disposto a ouvir e a compreender aquilo que eu quero falar aqui para vocês, tá? A comunicação com uma criança que está acima do peso, ela é muito importante, não somente dos pais, mas de qualquer pessoa que se envolva com uma criança que está acima do peso, seja na escola, seja na família, né, algum parente. É muito importante como saber lidar. E quando você aprende, você pode ensinar para o outro. Quando você tem essa consciência, você consegue ensinar ao próximo que está ali com a sua criança, que cuida da tua criança, e falar assim, não fala isso para ela porque magoa, prejudica, piora a situação, ou não colabora com a situação, né? Então, fica aqui comigo, tá bom? E esse é um tema muito delicado, né? Quando a gente fala sobre o peso de crianças, ele é um tema muito delicado. Mas quando a gente consegue chegar no objetivo, é libertador saber que você passou pelo processo. É muito libertador, sabe? E sempre que eu venho aqui conversar com você, eu venho com cuidado, eu venho com palavras específicas, eu tenho cautela naquilo que eu vou trazer, eu sempre estou pensando, eu sempre estou... Antes de pronunciar as palavras, eu venho já pensando naquilo que eu quero trazer. Eu tenho as palavras que eu quero trazer aqui para vocês. Por quê? Porque eu sei que esse tema é delicado. Eu sei que falar sobre o peso de uma criança é delicado. Eu sei que falar com você, mãe, que tem uma criança acima do peso, é dolorido. Então, quando eu chego para alguma mãe e eu preciso falar para aquela mãe que ela tem algo para fazer, que se ela olhar para tal área da vida da criança, essa criança vai emagrecer. Eu tenho que ter muita cautela, muito cuidado, porque é um tema delicado. É um tema que machuca não somente a criança que está acima do peso, mas também o adulto, né? E você que me segue aqui nesse canal, com certeza tem uma criança que está acima do peso, ou conhece alguém que está ali acima do peso, né, que tem um filho ou uma filha acima do peso, ou você é um parente de alguém que está acima do peso. Então, quando eu trago conteúdos sobre o peso, sobre crianças obesas, eu preciso falar com cuidado. Eu preciso, porque essas crianças, elas já sofrem na escola, elas já sofrem com os amigos, elas já sofrem dentro da própria casa. Exatamente. Às vezes, essa criança está sofrendo e você não está sabendo porque você não sabe lidar com essa criança. Por quê? A maior dor de uma mãe é ver a criança sofrendo. Só que você, mãe, também está sofrendo por ter uma criança acima do peso. Se você não tivesse um pinguinho de dor de ter uma criança acima do peso, você não estaria aqui nesse canal. Né? Se você aceitasse com todas as suas forças que a sua criança acima do peso está saudável, está contente, está feliz, você não estaria aqui nesse canal. Eu sei que você quer emagrecer os seus filhos, eu sei que você quer emagrecer sua menina, seu menino, mas precisa passar pelo processo de comunicar com essa criança. Precisa passar pelo processo de falar com essa criança, né? E a maioria das vezes você, mãe, sofre por falar sobre isso e acaba se retraindo, acaba não falando, acaba não procurando opções para conversar com essa criança. E aí, quando conversa, as palavras que saem da boca, elas não são tão agradáveis, não são palavras que colaboram, e sim que prejudicam o emocional dessa criança. Pode ser que agora você chamar a sua filha ou seu filho de você tá muito gorda, tá muito gordinha. Pode ser que agora a criança não sinta nada, mas está entrando na mente dessa criança, está enraizando ali na mente dessa criança, e isso no futuro pode ser algo muito perigoso, que na verdade será algo perigoso, porque ela já vai ter enraizado do que ela é uma criança gordinha, e ali ela vai ter todas as batalhas que uma pessoa acima do peso tem com uma adulta hoje, né? Muitas mães, muitas pessoas adultas que sofrem por conta de sobrepeso é por conta da infância. Por falta de afeto, por falta de carinho, por falta de diálogo, por falta de conversa, por palavras maldosas,
Então a gente precisa tomar cuidado. A nossa geração já tem muito conhecimento. Eu não sou igual a minha mãe, você não é igual a sua mãe, que também não é igual a avó. Cada geração vai evoluindo, vai aprendendo, vai estudando, vai entendendo. E hoje a gente sabe que a partir do momento que você entende que a sua palavra faz a diferença na vida de uma criança, você para, por exemplo, de falar que para de comer rápido, come mais devagar, tá parecendo uma louca, para de comer, já tá gorda, vai engordar mais ainda. Ai, não come isso aqui não, porque você vai engordar mais. Esse tipo de palavra, esse tipo de comunicação, a forma de você falar, isso já vai prejudicando essa criança agora na infância, tá? E assim, se tá fazendo sentido para você, já coloca um like aqui para mim para eu saber. Preciso saber se você tá entendendo aonde eu quero chegar, porque se você tá percebendo, eu tô tentando usar palavras mais tranquilas, palavras dóceis. Por quê? Eu também não quero magoar você, mãe. Eu não quero chegar para você e te acusar, sabe? Eu não quero chegar para você e falar assim, ó, você tem que fazer isso para emagrecer a sua criança porque vai dar certo. Não, eu quero que você compreenda o porquê que essa criança tem que emagrecer. Para começar, nenhuma criança emagrece sozinha. Isso já é um grande ponto. Então eu tenho que trazer consciência para você, mãe, que você faz parte do processo. O segundo ponto, essa criança, ela não vai emagrecer se você não fizer algo por ela, se você não mudar suas atitudes, se você, mãe, não mudar suas ações e se você, mãe, não mudar suas palavras. Tá? Todo cuidado de preparar como conversar com uma criança, todo cuidado de preparar, por exemplo, a alimentação da criança faz toda a diferença neste processo de emagrecimento. Tá? E eu vou trazer exemplo para você aqui. Se eu viesse aqui no canal trazendo vídeos polêmicos, trazendo conteúdos onde eu trago a realidade das famílias, né? Porque a gente sabe por que as crianças estão acima do peso. A gente sabe, né? Nós já temos a consciência do que faz crianças engordarem. A gente sabe que é o vício do doce, é o vício do refrigerante, comidas que não são saudáveis, salgadinho, bolinhos, sanduíches, sorvete. Todo dia tem uma coisinha ali, todo dia tem uma coisinha na vida da criança que você já sabe que engorda. Isso aí é fato. Mas se eu viesse aqui já jogando verdades, falando verdades, mostrando o que ninguém mostra, mostrando a realidade, né, dentro da tua casa. Ó, olha o que tem na despensa, olha o que tem na geladeira, olha o que você manda de lanche, presta atenção, você come na rua todo dia qualquer coisa, ou só come lanche. Todas essas verdades já são verdades, você já sabe. Né? Você já tem essa consciência. Então, se eu viesse aqui com essas palavras, trazendo esse julgamento, que é um julgamento, né? Você não estaria aqui. E o meu foco não é te julgar. O meu foco não é atacar o outro. O meu foco não é falar para você que você está errada, por exemplo, de ter uma criança acima do peso. Não. O meu foco é ajudar pessoas que querem realmente emagrecer uma criança. Eu tive essa dor no passado. A minha filha, quando estava acima do peso, me doía de ver. Me doía, eu chegava a chorar de ver ela acima do peso. E aí me caiu uma ficha que falou assim, gente, sou eu a responsável pela alimentação dela. Sou eu a responsável por tudo que ela faz durante o dia. Se eu deixei ela dessa forma, eu me culpei naquele momento de ter uma criança acima do peso. Se eu deixei ela desse jeito, eu também consigo tirar ela. Então foi realmente uma virada de chave. Por isso que eu venho aqui semanalmente trazer mais e mais conteúdos para vocês, para que vocês entendam que a virada de chave depende de você. Depende da forma que você quer que a sua filha, o seu filho viva lá no futuro. Você quer crianças felizes? Quer criança no peso ideal, sem sofrer bullying, com muitos amigos, com um corpo ideal para ser saudável mesmo. Não é para estética não, gente. Não tem nada a ver com estética e emagrecimento. A estética é um brinde, é uma consequência de ter um corpo no lugar, de ter uma alimentação saudável, de dormir com qualidade. A estética é o seu presente por fazer o que tem que ser feito. É simples assim. E quando você, mãe,
começa a entender que a sua palavra tem o poder de transformar o dia de uma criança, você também descobre que a sua palavra tem o poder de transformar o futuro da sua criança. Porque se você fala hoje, ela replica amanhã, ela faz amanhã, ela vai lembrar no futuro, tá? Então, assim, vocês têm que pensar nas palavras sempre profetizando na vida dessas crianças, trazendo aquela planta, aquela semente, sabe, plantar aquela semente para começar a germinar, a dar frutos no futuro de qualidade, né? Para dar frutos de sabedoria. Então, eu quero um exemplo aqui fora do sobrepeso, tá? Um exemplo, eu quero que meus filhos leiam muito, eu quero que eles sejam crianças estudiosas, eu quero que meus filhos gostem de estudar. Aí eu te pergunto, você estuda com seus filhos? Você lê com seus filhos? Você tá com seus filhos no momento da lição de casa, por exemplo? Você colabora para que seus filhos tenham mais tempo de leitura, mais qualidade na leitura? Você olha aquilo que sua criança está vendo que não está? Ou a sua criança está lá na televisão, no videogame, e você, com essa dor dentro de você, falando assim, eu queria tanto que ele estudasse mais, eu queria tanto que ele lesse mais. Mas como que a criança vai fazer isso se você não faz a sua parte? De dar a oportunidade para essa criança. Como? É a mesma coisa no emagrecimento. Como que você quer que o seu filho ou a sua filha emagreça se você não dá a oportunidade para sua criança comer saudável? Se você não dá a oportunidade para sua criança se movimentar com qualidade, com exercício, com atividade física, e pode ser em casa, gente, não tem essa de, eu vou ter que pagar academia, não. Você pode fazer dentro da tua casa, você pode dar uma volta na quadra todos os dias com sua criança, você pode ir a pé para a escola todos os dias, ou se na escola sua criança fica lá todos os dias, o dia todo, você consegue entender se a sua criança tem atividade ou não, se ela participa ou não. Ela não faz nada na escola, e aí chega em casa, você ainda colabora para essa criança continuar não fazendo nada. Em vez de pegar ela e caminhar, ou em vez de buscá-la a pé, para ela não ter opção, ela tem que voltar caminhando. Sabe, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sei que parece difícil, eu sei que no dia a dia é difícil. Eu convivo com isso também, gente. Eu também sou mãe de 3, preciso ficar de olho nas minhas crianças, preciso ficar de olho principalmente na minha filha que tinha o sobrepeso, porque se ela teve uma vez, pode voltar a ter. Então eu tenho que manter uma rotina, eu tenho que manter uma qualidade de alimentação, eu tenho que manter uma rotina de sono sustentável para que ela emagreça, para que ela mantenha o peso ideal. Porque eu não sei se você sabe, mas para emagrecer uma criança, a criança tem que dormir com qualidade, senão não emagrece. Pode comer o que for de saudável, pode fazer o exercício que for. Se essa criança não está dormindo com qualidade, com o tempo adequado, na hora certa, que é o horário do ciclo circadiano dessa criança, enfim, tem aula sobre isso. Se essa criança não está ajustada no sono, ela não emagrece também, sabe? E como que você chega nesses detalhes? Como que você chega no sucesso dessas rotinas? Através de muita palavra, através de muita conversa, através de muito diálogo. Você nunca pode desistir, você tem que todo dia repetir, você tem que todo dia falar, e não é falar brigando, é falar lembrando, é falar comunicando, é falar trazendo consciência daquilo que a criança tem que fazer. Tá na hora de dormir, agora chegou a hora de dormir, a gente tem hora para dormir. Não. Se você tem horário para dormir, vamos dizer 8 da noite, às 6 da tarde essa criança tem que estar jantando, às 6h30, 7 horas ela tem que estar tomando banho, fazendo a rotina da noite, escovando o dente, para que às 8 da noite ela esteja dormindo. Não é que se você chamar ela para dormir às 8 da noite ela vai dormir. Ainda mais brigando, gritando, impondo as coisas. Não é assim que funciona. Para que funcione, você tem que trazer as palavras de conforto, trazer as palavras de alegria, trazer a comunicação para essa criança de forma adequada.
tá? E não adianta você falar de uma forma que não é verdadeira, porque a criança sente, o outro sente, né? Pensa você com seu marido, quando você não é verdadeira, quando ele não é verdadeiro. A gente sente, e a criança é a mesma coisa. Por quê? Da nossa boca só saem palavras que estão no nosso coração. Se você não está com o coração ajustado, se você não está com o coração pensando em ter momentos bons, pensando em trazer qualidade nas suas palavras, se você não está ajustada para aquilo que você quer falar, para aquilo que você quer verbalizar, não adianta ficar caçando palavras bonitas para falar com as crianças, não adianta, porque vai chegar uma hora que vai sair. Vai sair, ah, tá gorda mesmo. Ai, tá comendo demais, olha o tamanho da tua barriga. Ai, tá horrível nessa roupa, essa barriga aparecendo. Não, as coisas elas saem daquilo que está dentro de você. Então comece a primeiro pensar: o que está dentro de mim? Como eu penso sobre a minha filha, sobre o meu filho? O que eu imagino deles lá no futuro? Eu quero ter uma criança saudável? O que eu estou fazendo para que essa criança seja saudável? Qual que é a minha parte nesse processo? Aonde que eu entro? Sabe? E parece muito complexo, mas não é não. Não é muito complexo. Quando você entende que o poder da palavra, ele é real, ele é verdadeiro, você começa a pensar diferente. E aí quando você começa a pensar diferente, você já começa a agir diferente, já começa a ser diferente e as suas palavras também serão diferentes. É um ciclo, tá? Uma coisa leva a outra e é muito legal, é muito bonito quando você começa a ver que a criança ela está indo pelo caminho que você está falando, ela está obedecendo aquilo que você está verbalizando, porque você trouxe consciência, porque você trouxe comunicação, porque você dialogou com essa criança, né? Então é importante quando, por exemplo, você tem lá uma criança, vou te dar um exemplo prático, tá? Sobre como mudar suas palavras. Em vez de você ficar assim, filha, tá comendo demais, vamos parar? Não fale isso para os seus filhos, tá? Ou assim, não é possível que você está com fome ainda. Não fale isso para os seus filhos. Fale assim, ó, filha, você já está satisfeita, a mamãe sabe que você já comeu, a mamãe fez a comida, então eu sei a quantidade que você comeu e para o seu corpinho ele já está satisfeito. Eu vou retirar o prato agora e aí a gente só vai comer na nossa próxima refeição. Ponto. É assim que funciona. Primeiro, é uma comunicação amorosa com regras. Sempre tem que ter regras. Se você também deixa liberado, por exemplo, pegar qualquer coisa na hora que quiser para comer, sabe? Ter aquele armário assim, tá com fome, corre lá, pega e tal. Eu sei que a realidade da maioria das mães é essa, né? Porque trabalha ou porque tá com alguém. E aí não tem esse controle de horário e tá tudo bem. Mas quando você tem um controle, quando você fica com a sua criança, você consegue controlar. Você consegue fazer com que ela respeite você, com que ela respeite a casa e não fique pegando coisa na geladeira, e não fique pegando coisa em armário sem a sua autorização. Porque você sabe os horários, você precisa saber o que essa criança está comendo para que ela emagreça. Crianças que estão acima do peso precisam de orientação. Precisam de muita orientação, principalmente as ansiosas, as compulsivas, sabe? Aquelas cheias de rótulos que você não sabe mais o que fazer, porque a criança esperneia, porque a criança briga, porque você não sabe o que fazer, aí você acaba liberando, você acaba deixando. É porque falta uma organização, uma rotina. E essa frase que eu trouxe para você de mudança de palavras, não adianta também você chegar para sua filha e falar assim, filha, eu sei que você está satisfeita, então eu vou retirar o seu prato. Porém, aquilo que você entregou para sua criança não satisfez a sua criança. Você consegue me entender? Às vezes uma alimentação que essa criança está tendo ali todos os dias não é uma alimentação que vai saciar essa criança. Então, por mais que a criança coma com
em quantidade, se não tem qualidade, ela não vai ficar saciada, tá? E isso é um erro muito grande quando as mães tentam emagrecer as crianças, porque tenta cortar comida, tenta diminuir comida, só que ao mesmo tempo não pensa na comida que está sendo colocada ali, que tem que ser uma comida nutritiva. E como que é uma comida nutritiva? Isso é assunto para outra aula, porque é bem complexo, porque você tem que entender um pouquinho qual é a combinação dos alimentos que fazem uma criança ficar satisfeita. Tá? Você dá uma fruta para essa criança, não vai satisfazer ela, ainda vai subir a glicemia dessa criança, ela vai querer mais doce, ela vai querer ou mais fruta, ou ela vai querer o chocolate, ou ela vai querer algo doce. Tá? Então, dar uma fruta, por exemplo, para a criança não é certo, não é correto. Você tem que agregar outros tipos de alimentos junto com essa fruta para que ela tenha saciedade, para que ela fique satisfeita naquele lanche. Tá certo? Então é importante aprender sobre isso também. E para você aprender é só ficar aqui no canal, continua aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, curta o vídeo para você movimentar esse vídeo aqui. Coloca nos comentários para mim se você já tinha pensado sobre a sua palavra, de como você conversa com a sua criança, se você já tinha pensado sobre isso, se faz sentido para você ou não. Coloca aqui nos comentários para mim que eu quero saber, porque a gente precisa falar sobre isso. Eu espero que eu tenha sido muito clara da forma como você tem que lidar com a sua criança, com carinho, com respeito. Se você não sabe como falar com a sua criança, é melhor que não fale. Tá? Ainda mais com essa criança que está acima do peso. É melhor você aprender antes e vir falar depois, tá? Não adianta você falar para a criança que ela precisa fazer dieta, não adianta falar para essa criança que ela está acima do peso, que ela precisa melhorar e que ela precisa parar de comer. Não adianta ficar cutucando essa criança, judiando dela ou trazendo à tona o tempo todo que ela está acima do peso, porque não é ela que tem que emagrecer. Quem tem que emagrecer essa criança é você, responsável por ela. O emagrecimento da sua criança é responsabilidade do pai e da mãe. É principalmente da mãe, porque é a mãe que que consegue organizar as coisas, né? Mas eu sei que tem pais também que são bem organizados. Mas tudo que uma criança precisa fazer para emagrecer depende do pai e da mãe. Depende. Então, assim, às vezes você fala, ai meu Deus do céu, eu quero emagrecer meu filho, minha filha, mas é tão complicado. Para ela não, para a criança não. Quem tem que fazer é você. A criança não tem nem que saber que está no emagrecimento. A criança não tem que nem que sofrer. Ela não tem que nem que ouvir que existe dieta. E deixa eu até corrigir aqui. Crianças não fazem dieta, tá? Dieta eu quis dizer uma forma alimentar saudável. Não é dieta, né? É um ajuste de alimentação mesmo, com qualidade, com comida de verdade, só que tem que ter a combinação certa. E aí, quando você aprende sobre isso, você regula o almoço da família inteira, você regula o jantar da família inteira, você regula o lanchinho da escola, já comprando as coisas certas no mercado, pronto. Você já tem um primeiro passo aí super dado e a criança nem imagina que está em processo de emagrecimento. E aí você não precisa ficar falando sobre isso, não precisa ficar trazendo à tona sobre isso, sabe? E tudo isso que eu tenho falado aqui para vocês, tudo isso que eu trouxe para vocês, eu aprendi num lugar que é minha base, sabe? Eu aprendi num lugar que é minha base, que é o melhor livro da face da terra, que é a Bíblia. Na Bíblia, em Tiago 3:7, diz assim, só para você ver o contexto, só para você entender da onde sai também todo esse conhecimento em relação a como falar com as palavras, a como trazer essa consciência para vocês também, tá? Tiago 3, de 7 a 11. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens.
feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? O que ele quis dizer aqui? Que quando a gente começa a pronunciar palavras boas, quando a gente começa a perceber que a gente precisa trocar as palavras, as palavras ruins pelas boas, né? Que são as palavras ruins? É realmente trazer à tona aquilo que machuca o outro, né? E a gente sabe que estar acima do peso machuca. Crianças sofrem bullying por estar acima do peso de outras crianças na brincadeira do dia a dia, sabe? A criança lá na escola fala assim: gordinho, joga a bola aqui pra mim. Ei, você aí você é gordinho, vem cá. Porque não sabe o nome da criança, ou porque aquela criança não consegue, por exemplo, jogar uma bola, aí vem um amigo e fala: meu, você tá gordo demais, não consegue jogar essa bola, por que não sei o quê? E machuca. E essas palavras precisam ser trocadas. E é claro que você não vai chegar pro outro e vai brigar com o outro, não. Você, como mãe, tem que chegar para o seu filho e trocar essas palavras e falar: você é lindo, você é saudável, você é maravilhosa, você é capaz de emagrecer. Se no caso, se a criança está triste, está querendo emagrecer, você tem que trazer consciência para que essa criança que ela pode se transformar naquilo que ela quiser. Só que ela depende de algumas das coisas. Que coisas? Aquilo tudo que você vai fazer como mãe. Ah, mas Bianca, minha filha, o meu filho, eles reclamam que os amigos levam outros tipos de comida e eu tento mandar coisa saudável, e aí o meu filho ou a minha filha quer comer a comida do amiguinho, ou come, né, porque o outro amiguinho dá, ou prefere comer na cantina, porque todo mundo come na cantina e ele não quer ser diferente. Mãe, você é a autoridade da sua criança. Você precisa decidir se você quer ou não que a sua criança tenha uma vida saudável. E para ela ter uma vida saudável, ela precisa seguir regras. Isso é para tudo na vida. Não é só para alimentação, não. Ela tem que seguir regras no trabalho, ela tem que seguir regras aonde ela for. Então, comece a falar bem dos seus filhos, comece a trazer para eles que eles são capazes, que eles são ótimos, que eles são felizes, que eles são amorosos, que eles são respeitosos. Traz palavras, traz e comunique para eles tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser, com bondade, carinho, educação. Ah, você quer que a sua criança tenha mais educação? Seja educada primeiro. Você quer que a sua criança leia um livro? Leia na frente dos seus filhos. Você quer que a sua criança coma saudável? Coma na frente dos seus filhos. Você quer que seus filhos falem palavras boas? Fale palavras boas para os seus filhos. Lembre-se, a gente precisa ser exemplo, você precisa ser exemplo para a sua criança, para qualquer coisa nessa vida. Para qualquer coisa nessa vida. E eu espero que você tenha entendido o que eu quis trazer aqui para você nesse vídeo em relação às palavras. Eu realmente quero saber. Coloca aqui nos comentários para mim se você gostou, se você entendeu, se fez sentido para você e se você vai começar a pensar a partir de hoje como comunicar com a sua criança, como conversar com a sua criança, né? Isso é muito importante. Dentro até do meu programa de emagrecimento infantil tem aulas exclusivas, assim, específicas sobre isso, como se comunicar com uma criança que está acima do peso, dentro das idades específicas, porque faz diferença também. Então, é importante. É importante você olhar para sua criança, entender qual é a idade do meu filho, qual é a idade da minha filha. Será que ela entende se eu conversar sobre emagrecimento? Será que eu só faço e vou trazendo a consciência dos benefícios e tal? Então, é importante você começar a pensar. O que você, mãe, está pensando sobre os seus filhos? Coloque no comentário aqui se você quiser dividir comigo o seu pensamento. Eu vou amar saber, tá bom? E ó, tudo começa nos detalhes. Nos detalhes. Comece declarando que seu filho é lindo, que sua filha é linda, que sua filha é saudável. E essa declaração, essa palavra, ela vai acontecer com o seu dia a dia, fazendo o que precisa ser feito, mas é muito importante que você
olhe para os detalhes, tá? O simples fato de você dar uma água para os seus filhos, o simples fato de você colocar eles numa rotina de sono, alimentação saudável, nos detalhes. E os detalhes acontecem quando? No dia a dia. Sempre, no dia a dia, você como mãe tá lá fazendo o que precisa ser feito. Pensa, é só na infância, gente, é só agora na infância. Depois eles vão ser adultos muito bons, serão adolescentes, serão jovens, totalmente dispostos, felizes, no peso ideal e fazendo o que precisa ser feito, porque foi enraizado lá quando era criança, foi aprendido quando era criança, sabe? Então faça a sua parte, mãe, porque eu te vejo no próximo vídeo.